É algo que me faz acordar todos os dias e querer fazer um pouco mais, passando às vezes por cima de coisas que são difíceis de deixar, né? Eu acho que vocês também. É difícil viajar para o outro lado do país, deixar a família lá, né? É difícil, às vezes, a gente abrir mão de compromissos, abrir mão de amizades, de família, aguentar, às vezes, falta de compreensão, né? Às vezes, precisar abraçar a solidão para viver isso, né? A solidão desse mundo, no caso. Então, quando a gente faz esse exercício e começa a pensar sobre o que a gente quer que as pessoas saibam em relação a Deus, né? Da minha vida com Deus, talvez torne um tiquinho mais fácil. É Só um bacana pouquinho. isso que você falou, porque isso se resume a uma palavra, que é legado, que é aquilo que a gente deixa para os próximos, né? As pessoas não vão se lembrar de quantas vezes o Rick pregou, as pessoas não vão se lembrar de quantos textos o Rick escreveu, mas vão se lembrar do legado que o Rick vai deixar. E é isso que fica, o legado. Porque um texto, uma pregação pode alcançar uma outra pessoa, mas um legado, ele perpassa uma linha de pensamento que muda toda a história da igreja. Todos os santos, eles deixaram legados. É por isso que outras pessoas, assistindo e vendo a vida desses santos, se inspiram. Padre Jonas deixou legado. Hoje tem gente que não conheceu o Padre Jonas, que nunca ouviu uma pregação do Padre Jonas, mas quando vê o Padre Jonas, assim, tipo, vê a canção nova, fala, que o legado do padre, é o carisma. Pronto, isso inspira, que vai além da gente, né? A gente está começando a conduzir para o final, infelizmente, mas assim, a gente ainda a gente ainda vai ter também pode ser melhor perguntas. esse ar, vai, pode ser melhor. Tão espontâneo. A gente vai ter ainda pergunta aqui da nossa plateia, mas antes disso, tem algo que a gente sempre fala no CristoCast, que é uma mensagem que é assim: fale com Deus, mas fale sobre Deus. A gente, hoje em dia, especialmente, vive uma época da sociedade onde parece que querem que o correto seja o invertido, né? Os valores invertidos, as relações invertidas, você se perder de si, se perder de Deus, parece que isso que tem que ser o correto. E penso que a gente tem o hábito de falar com Deus. Somos cristãos, né? Vivemos uma vida de oração, vivemos uma vida na igreja, falamos com Deus diariamente nas nossas orações, mas quanto a gente fala sobre Deus, né? Eu acho que a gente fala pouco sobre Deus. A gente fala sobre política, a gente fala sobre futebol, a gente fala às vezes sobre o BBB, quem assiste, mas a gente fala pouco sobre Deus. E aí, vamos sair do ambiente da igreja, mas você fala de Deus na fila do banco? Você fala sobre Deus quando você está comprando na feira? Entende? Então a gente precisa falar mais de Deus nesses outros ambientes enquanto nós podemos. Porque também está escrito que vai chegar um momento que nem isso nós vamos poder fazer. Não é verdade? Então, qual seria qual seria o incentivo que vocês dariam para que o jovem abraçasse mais essa causa e falasse mais de Deus? Então, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é impossível alguém querer evangelizar se não tem a capacidade de abrir a Bíblia para ler. É possível você querer falar de Deus sem ter um relacionamento pessoal com Ele. A palavra não cai do céu do nada. A palavra, ela vem de inspirações. A palavra diz que o Espírito Santo ele nos recordará todas aquelas coisas. Mas vai recordar o que se eu não me abasteço? O que eu vou querer que Deus se recorda? Que Deus faz milagre na hora? Não vai fazer. Então, assim, primeira coisa, se você quer falar de Deus, entenda quem é Deus. Se relacione com Deus. Primeiro, viva uma experiência concreta com Deus e não guarde isso para você. A palavra testemunho, nós somos chamados de testemunhos de Deus. Testemunho significa mártir, que é você saber que você tem que estar disposto a colocar sua cabeça na bandeja todo dia que você abre a boca para falar de Deus. Saber que você não fala para agradar homens, mas para agradar a Deus. Aquilo que Deus quer que você fale.